Neste caso aqui, foi a ordem que o Senhor deu para que as pessoas começassem a construir o tabernáculo. Essa parashat, ela fala exclusivamente sobre o tabernáculo. Na próxima vai falar sobre as vestimentas do sacerdote e tudo mais. Então, para que não ficasse cansativo, eu quis montar para vocês entenderem como que era o tabernáculo, mas também para vocês entenderem que o tabernáculo simbolizava um homem, tá? Eu vou deixar para falar disso um pouquinho mais para frente. Eu quero mostrar os vídeos de como é que foi a construção. Vou deixar essa apresentação aqui pronta para um pouquinho mais tarde, porque é uma parte muito importante para a gente. Então eu vou mostrar esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria isso. Tá dando para vocês ouvirem bem, né? Sim, perfeito aqui. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas devem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeites para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do sumo sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Então, aqui o que acontece? Eu vou pausar aqui para poder explicar. Deus mostrou para Moisés lá no monte, enquanto ele ficou lá aqueles 40 dias, né, como que ele deveria fazer essas tendas e todos os objetos. Agora veja, Deus estava mostrando para ele, não se sabe de que forma. Eu imagino que Deus mostrou um filme, como a gente está vendo aqui, mostrou para Moisés, você vai fazer assim, assim, assim. E aquilo foi ficando dentro da cabeça de Moisés como se fosse um filme hoje. Aí quando Moisés desceu do monte, o que aconteceu? Ele tinha que falar para as pessoas como é que Deus mandou ele fazer. E aí Deus pediu para ele separar Bezalel e Aholiabe, né, para que eles fizessem toda a obra de madeira, de cobre, de bronze, de ferro, de tecido, todo esse processo. E ele ia falando para as pessoas e Deus falou assim, eu vou colocar o meu espírito neles. Isso é uma coisa muito importante, porque vai ser mais lá na frente, mas vocês precisam entender que essa parte é importantíssima. Porque Deus colocou o espírito de inteligência nesses homens, eles fizeram tudo até a Arca da Aliança, e depois que eles terminaram, Deus tirou o espírito dele, para que nunca mais eles fizessem aquilo de novo. Se você perguntasse para eles como é que é isso aqui, não sei, não lembro como é que eu fiz. Eu não sei. E todo mundo que tinha feito esqueceu também. Porque senão o que ia acontecer? Todo mundo ia chegar em Bezalel e Aholiabe e falar assim, faz uma arquinha pequena para mim pôr lá na minha casa, faz um castiçalzinho para mim pôr lá na minha casa. Não foi isso que Deus ordenou. Entendi. Deus não ordenou para a gente ter um castiçalzinho em casa, para a gente ter uma arquinha, né, uma réplica da arca em cada tabernáculo. Não, era uma arca e acabou. Ela foi determinada, foi feita, a presença de Deus ia se manifestar ali, e nós vamos ver nos próximos vídeos aqui outros mandamentos nesse sentido, né? Então aqui eu vou voltar para lá para o material aqui, e nós vamos ver agora, isso aqui são os planos das ofertas para a arca, né? E aqui foi o plano para a Arca da Aliança, como que Deus queria que a Arca da Aliança se manifestar, fosse construída, né? Aí eu vou explicar depois desse vídeo o que ela representa e como que Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora. E em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam 2 varais de madeira de acácia e revistam-no de ouro. Enfiem os varais nas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos.
e você porá essas placas na água. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta do propiciatório. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Suas asas ficarão abertas, cobrindo o propiciatório. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar. Ali eu me encontrarei e falarei com você. De cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Presta atenção nessa partícula aqui, ó. Vocês entenderam? O que ali... Sim. O que isso representa ali? Ali é a Shekinah de Deus. Shekinah quer dizer uma partícula, um pequeno pedaço de Deus. O átomo de Deus, vamos dizer assim. E era só um átomo. Imagine se fosse a presença de Deus inteira. Ninguém ficava, tá? Então, quando... Eu vou voltar aqui um pouquinho só a cena, mas não vou deixar rodar. Só para que vocês vejam aqui esse detalhe. Ele vai ficar aqui no meio, entre as 4 asas, né? Porque tem uma asa do lado de cá, uma asa do lado de lá, uma asa do lado de cá, uma asa do lado de cá. Aqui no centro forma um círculo, aqui em volta forma um círculo, como se fosse um átomo mesmo. Imagina as moléculas de átomo. Se você olhar de cima, isso aqui é um círculo, entre as 2 asas. Uhum. E se você estiver olhando aqui de lado, é um círculo. E se você estiver olhando de frente, ela também é um círculo por causa da forma que as asas foram feitas, né? Então, é como se fosse literalmente o símbolo do átomo com a partícula de Deus aqui no meio. Aliás, o símbolo do átomo nada mais foi do que a representação dessa parte da arca, que quem desenvolveu isso foi um judeu, né? Vocês sabem disso, foi Albert Einstein. Ele desenvolveu a forma do átomo, e ele quis representar literalmente a presença de Deus na arca. Então, isso daí é uma coisa que poucas pessoas vão conseguir te formar, porque isso é ensinado só em sinagogas. Então, o que acontece? Aqui no centro vai aparecer a partícula de Deus que fala assim, eu falarei contigo. Só que para o sacerdote entrar aqui não era de qualquer jeito. Ele tinha que pegar um incensário, fazer fumaça, de tal forma que a fumaça enchesse o local e ele conseguisse enxergar a claridade, mas não visse a presença de Deus. Porque a claridade era tão grande, que era como se tivesse 40 vezes o sol. Então, se ele entrasse ali de qualquer jeito, ele ficava cego imediatamente, né? Primeiro porque tudo em volta era de ouro, depois nós vamos ver. E você imagina a presença de Deus refletida no ouro, o que não ia acontecer, né? É como se você colocasse 10 sol ali dentro de uma vez só. Então, isso é muito importante entender, que tudo tinha uma instrução, tudo tinha um mandamento para ser feito. A questão da madeira de acácia é outra questão também importantíssima. Ele podia ter mandado fazer de madeira de golfe. Madeira de golfe era uma madeira mais reta. A madeira de acácia ela é toda torta. Parece um pau de berimbau. Como que você faz uma tábua reta de uma madeira torta? Isso vai representar para o povo judeu que Deus quer retidão. Que é que ele se esmere para colocar o povo em retidão. Então a madeira representa o próprio povo, tá? Era uma madeira torta, uma madeira que não servia para nada, uma madeira ruim de trabalhar. Então como que eles fizeram para fazer essas pranchas de madeira reta? Eles tinham que Vocês já fizeram apontar o lápis, não apontaram? Fica aquela casca conforme você vai apontando o lápis. Então é mais ou menos parecido. Eles tinham que ir tirando lâmina por lâmina da folha de madeira e colando ela, colocando pedra, esperando secar, passa um tipo de uma cola, espera secar e vai fazendo. Hã? Essa questão do lápis aí, ela esse exemplo, ele ficou... Se eu quer dizer assim, fica bem perfeitinho, bem redondinho, é isso? Não. Ele vai tirando as lâminas e vai colando, uma em cada direção. É porque a madeira, imagina um galho torto.
Como que você faz uma tábua de um galho torto? Não dá, né? A madeira de acácia, ela não é reta, ela é toda torta. Então eles tinham que fazer o quê? Como se fosse uma camada de lápis assim que você vai descascando e vai formando aquelas casquinhas do lápis. Aí você imagina aquela casquinha sendo colocada numa mesa, aí eles põem uma resina, cola outra camadinha, vai fazendo outra camada, até formar uma tábua de 30 centímetros. Imagina quanto tempo isso durou. Nossa. Você entendeu? O que Deus estava falando para eles? Olha, o que eu vou fazer com vocês é o que vocês estão fazendo com a madeira. É pegar essa natureza torta de vocês e vou ir aos poucos aplanando. E depois que tiver aplanada, eu vou prensar, vou colar com a resina, que seria a espiritualidade, vou resinar vocês e vou cobrir com ouro, que é a glória de Deus. É isso que ele está falando aqui nesse exemplo da arca, tá? Que ele só poderia falar com o povo depois de todo esse processo. Por isso que a arca tinha que demorar bastante tempo, as pessoas tinham que querer fazer. É igual a arca de Noé. A arca de Noé não foi construída em 10 dias, ela foi construída em 100 anos. Imagina se Moisés tivesse cansado e desistido. Fala assim, não, isso aí dá trabalho demais. Não é? Sim. 100 anos e não choveu durante 100 anos. É um tempo longo, né? Nós estamos falando de 100 anos, é 100 anos, bicho, não é 50 dias, não. Entendeu? É muito tempo. Sem falar que uma coisa que ninguém presta atenção, mas todos os animais que entraram na arca, nenhum deles tinha comida, nenhum deles tinha água, nenhum deles tinha... porque como é que ele ia saber qual era a alimentação de um elefante, qual era a alimentação de um gato, qual era a alimentação de um cachorro, qual era a alimentação de um cavalo, como é que era a alimentação de uma aranha, e se ele matasse um bicho para alimentar o outro, como é que ia ser? Se fosse respeitar a cadeia hereditária, a cadeia ali tava difícil, né? Só ia sobrar o leão lá no final, né? Então, você concorda? Vai começar por ele mesmo, né? Que se alimentar dos animais, né? Então, assim, quando os animais entraram na arca, Deus fez eles dormirem. Imediatamente, eles dormiram, entraram em estado de hibernação total, nenhum deles comeu, nenhum deles bebeu água, e Deus preservou todos eles, por mais de um ano. Por mais de um ano. Se você for ler lá na Bíblia, 40 dias foi só a chuva. Depois disso, eles passaram mais 180 dias dentro da arca, até que as águas pararam no cume do monte. Depois eles passaram mais 80 dias, mais 96 dias dentro da arca, esperando a putrefação dos cadáveres terminar, a terra realmente secar. Ainda ficaram mais 40 dias lá dentro, depois que soltaram a pomba, até a pomba... cara, foi um trabalho lascado. Mas 100 anos de construção da arca... 100 anos de construção. Então, isso quer dizer, então, que realmente o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Não, mas Moisés morreu com 800 e poucos anos, né? Moisés não, Noé. Mas ele tinha 400 quando ele começou a construir a arca. 500 quando ele entrou dentro da arca. Depois disso, ele ainda viveu mais 300 e poucos anos. Entendeu? Depois dele que Deus falou assim, ó, a partir de agora os anos dos homens serão 120. Depois de Noé que a idade do homem começou a diminuir. Entendeu? Só que não diminuiu do dia para a noite, né? Ela demorou um tempo para ir diminuindo até chegar em 120 anos. E hoje, 80 anos já é cansaço enfado. Salomão falou que 40 já era cansaço enfado. Já está pedindo já para parar, né? Mas o que eu queria explicar para vocês é isso, porque há um trabalho para você fazer a madeira. Não havia tábua pronta que você vai ali na loja, eu vou comprar uma tabuinha, vou cortar e fazer uma arquinha. Entendeu? Você tinha que preparar a madeira. Era um trabalho lascado, fora que a madeira foi específica. Madeira de golfe, madeira de acácia. E para você achar essa madeira de acácia no meio do deserto, o trabalho que dava para você sair caçando essa madeira, entendeu? Entendi. Então é muito complicado esse trabalho que foi feito para a construção da arca, né? Agora eu vou tentar, que ele tá travando aqui, eu tenho que sair e voltar. Isso é normal, tá? Infelizmente acontece. Aí agora nós vamos para a mesa, né? Que é a mesa dos pães.
Olha lá como que era a mesa dos pães, que ele também deu as instruções. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque o remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas, por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Bom, aqui não tem muito o que falar, né? Aí vamos pro candelabro. Depois eu vou juntar tudo isso aí. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no vídeo. Eu acho linda essa parte, né? Deus pega e fala, eu quero do jeito que eu te mostrei. Por que Deus usou flor de amendoeira? Porque a flor de amendoeira simboliza sabedoria, vitalidade, longanimidade. Poucas pessoas chegavam a ter cabelos de flor de amendoeira. Lembra que nós estudamos isso lá atrás? Sim. Então, Deus pediu para que o candelabro fosse feito. É claro que também representa os 7 Espíritos de Deus e tudo mais, mas a flor de amendoeira é um detalhe muito importante que poucas pessoas se atentam ao ler essa parte, que Deus pediu para colocar flores de amendoeira, né? Então a flor de amendoeira representa o quê? Sabedoria, longanimidade, vida longa, né? E a questão dos setes aqui, que eu nem vou entrar em detalhe, porque é muito extenso, não faz parte dessa parashat, mas faz parte de uma outra elaboração. Agora, o que acontece? Depois do candelabro, começa a falar sobre a montagem do tabernáculo. Essa é a parte mais importante dessa parashat, que eu quero deixar bem claro. Você viu que aqui ele falou 34 quilos de ouro. Lá se você for ler o texto original na Bíblia, em 31:40, ele fala de um talento de ouro. O talento de ouro era 34 quilos de ouro, tá? Entendi. Então, um talento é muita coisa. Se você for pegar o grama do ouro hoje, que está quase R$350, não, minto, está R$1.450, 1 quilo, 1 grama do ouro, entendeu? Então tá muito caro. Você imagina o que era 34 quilos, o tanto de ouro que precisava, tá? Tá brinquedo não. Não era. Agora, vamos para a parte do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5.
Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles juntos 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Bom, essa questão das metades, né? Das 10 peças, depois 11 peças, depois a peça de carneiro com tingida de vermelho, e depois, por último, peles de texugo, que são as peles mais finas, né? Para embelezar a tenda, representa as 4 formas de cobertura de Deus conosco, né? Mas isso... eu entendi aí a questão e pude observar também que tudo tem um planejamento, né? Algo que é concreto, né? Porque existiu isso aí. Mas eu falo assim, o planejamento de Deus para cada manto, para cada cortina, para cada... E eu observei também que, posso dizer, meio que é uma numerologia, né? Em partes sim, em partes não. Né? Peças disso, 50 peças daquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem toda uma questão de metragem, né? Provavelmente essas medidas têm a ver com a questão da matemática mesmo de Deus, porque Deus fez todo o universo em relação à matemática, né? Uhum. Inclusive tem uma pregação de um pastor que ele é matemático, ele é físico-matemático, ele fala assim, se a Terra tivesse 2 centímetros a mais para a direita, 2 centímetros a mais para a esquerda, nós seríamos muito quente ou muito frio, não seria possível ter a vida aqui. Se tivesse a X distância do Sol a mais, X distância do Sol a menos, era inviável a vida. Se o eixo da Terra estivesse girando de outra forma que não essa, não ia ter, enfim, não ia ser possível a vida, porque a distância que ela gira em relação ao Sol e do próprio eixo, o cara dá uma aula de astronomia, física, mostrando como que Deus preparou não só a Terra, mas todo o universo, as camadas. Aí ele fala das camadas, ionosfera, exosfera, mesosfera, atmosfera, exosfera. Ele fala assim, essas camadas para proteger isso, para proteger aquilo, para proteger daquilo, para proteger daquilo outro, que não acontece, por exemplo, na Lua, que vira e mexe, bate um asteroide lá. O cara começa a falar os negócios e ele fala assim, cara, Deus é tremendo mesmo, sabe? Então tudo tem um significado. É claro que o carmesim representa o sangue, mas também o sacerdócio, o perdão. Você tem a questão da realeza. O ouro representa a realeza, a prata representa a fortuna, a riqueza, né? a sabedoria. Aí você tem a questão do cobre, que representa o sacerdócio. Então, quando a gente fala, tudo isso aponta para Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra coisa que vai abrir mais ainda a mente de vocês, como que Deus é tão detalhista, que tudo no fundo aponta para Jesus lá no final. Vai para Yeshua nisso aí, né? Então, você vai ver agora esses detalhes aqui da construção do tabernáculo mesmo. A parte estrutural. Nós vimos a cobertura, agora nós vamos ver a parte estrutural. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra.
Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Bom, aqui eu quero deixar um detalhe. Você vê que ele começa falando do número de armações, né? De madeira para revestir de ouro, fala das amarrações que são feitas aqui de ouro. Você vê que são 5, ele fala de 5, aí você vê 4, né? Porém vem uma aqui no meio, que atravessa de fora a fora por dentro. Essas aqui são as externas, mas tem uma interna que amarra todas elas, né? Então são 4, mais uma no centro, 5, 4, mais uma no centro, que depois atravessa 5 dos 3 lados, né? A frente da tenda, ela é aberta, isso aqui é o fundo dela, que a gente está vendo. Você vê que ela tem 2 elementos, ouro e prata, além da madeira, é claro, né? Mas ouro e prata. E a pele, e se você for olhar, a parte mais bonita da tenda, ela ficava por dentro, né? Você vê que por fora ela era o quê? Era um negócio vermelho, sem muito, assim, nada especial, e em cima dela um tecido de texugo escondido no centro, fazendo um afundamento no teto, vamos dizer assim, né? Mas nada muito especial. Quem olhasse de fora ia ver aquilo e falava assim, nossa, que tamanho de tenda é aquela lá, e que coisa feia, né? Mas por dentro ela era de ouro e de prata. Então isso representa a nossa vida, né? O que é mais importante tem que estar escondido. Aquilo que é mais valioso em nós não deve estar sendo exposto. Porque aquilo que é muito exposto, muito chamativo, essas pessoas que gostam de tirar selfie de tudo, né? Gosta de comer tá comendo um prato lá, seja uma pizza que seja, bate foto para mostrar para olha o que eu tô comendo, olha isso aqui lá, comprou uma roupa nova, olha a roupa nova que eu comprei. A pessoa está expondo a vida de maneira boba, porque ninguém vai se agradar disso. Pior, vai levantar inveja, e pior ainda, pode levantar o quê? Atenção de ladrões desnecessárias. Há um tempo atrás, quando começou, na época, era o Orkut, né? Um filho de um pastor vivia postando foto, olha o carro que meu pai comprou, olha o avião que meu pai comprou, olha o barco que meu pai comprou, porque o pai dele trabalhava com empresa de agrícola, né? E era pastor aqui na Lapa, em São Paulo, nos bairros mais chiques aqui de São Paulo. E o moleque vivia postando foto, né? Meu pai isso, meu pai aquilo, sabe? E aí um belo dia sequestraram o garoto na porta da igreja. E aí foi um auê para conseguir resgatar esse garoto. Vendeu o carro, vendeu o apartamento, vendeu o barco, vendeu não sei o quê. Pagou uma fortuna no resgate. Se tivesse ficado calado, né? Ainda postou assim, chegando na igreja agora. Aí que os bandidos pegaram mesmo, né? Então, assim, a pessoa que quer dar notícia de tudo que está fazendo, presta atenção em como Deus montou esse tabernáculo. O que era mais importante estava escondido. Vocês vão ver agora os muros do tabernáculo, né? Vamos lá. Ainda é a parte do véu, ainda a parte de dentro ainda. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha.
bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ponha o propiciatório sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro. Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Bom, aqui você vê que a base desses postes da frente, ela é de bronze. Por quê? Porque era o que ficava exposto para o povo, né? Então vamos lá. Agora nós vamos ver o pátio. Depois eu vou falar sobre as cores e outros detalhes. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento, sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6 metros e 60 de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6 metros e 60 de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2 metros e 20. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Vamos lá. Já vou falar outra coisa aqui. Acho que era só isso até aqui. Aí, agora eu vou falar das cores. Deus instituiu aqui, basicamente, 4 cores para trabalhar. O azul, né, que o azul representa a parte celestial, né? Então, no caso, a parte da presença de Deus, a parte de sacerdócio. O vermelho, que representa a redenção. O púrpura, que representa a realeza. Se você for olhar na história da humanidade, os romanos usavam qual cor para distinguir César e os membros lá do conselho dele dos outros? Uma faixa púrpura, né? Então, púrpura sempre representou a realeza, né? E o branco, que vai representar literalmente pureza, tá? Então, Deus queria que isso fosse representado a realeza, o sacerdócio, a pureza,
e a celestialidade. Então, isso... Agora nós vamos para os materiais. Ouro, como eu já disse, é a parte real, né? A parte de prata é sabedoria, e a parte de bronze é a parte... A maior parte dos instrumentos eram feitos de bronze, tá? Os de fora do pátio. Dentro do tabernáculo era ouro. Os de fora era bronze. A pia de lavar as mãos, o altar, e por aí vai, né? Mas aqui a Paraxá termina no pátio, né? Ele não fala do altar ainda, não fala da base da pia e outras coisas mais. Ele só fala até aqui. Então, nessa parte, eu não vou me estender, porque eu quero explicar outras coisas ainda. Mas você percebe que quem olha de fora nem imagina que isso aqui tudo está cheio de ouro, porque essas bases aqui de fora, elas são de bronze. As de dentro, que estão debaixo da cortina, é tudo ouro. Então, quem olha de fora vê o quê? Vê um acampamento simples. A única parte de riqueza que poderia chamar a atenção aqui são a parte de cima dos postes, que são de prata. O resto é tudo bronze e tecido branco, que não tem valor nenhum, né? Entendi. Então, assim, aquilo que você deve expor aos outros é aquilo que não chama atenção. Isso é um aprendizado na vida da gente. Tudo aquilo que você tiver de vitória, você guarda para você. Aquilo que você estiver sendo derrotado, você faz saber aos sacerdotes para que te ajudem em oração. Você não chega no Facebook e fala, minha situação está horrível. Não adianta, ninguém vai te ajudar. Talvez um ou outro te ajude, a maioria vai dar risada. Entendeu? Aí tem até uns ali que falam assim, olha, quando vocês contam, já ouvi muito essa frase, quando você contar os seus problemas no Facebook, avisa quando você resolver, porque a gente fica muito preocupado, viu? E é verdade. Entendeu? Se as pessoas pararem para analisar, 99% dos problemas delas iam diminuir se elas parassem de ficar contando para os outros e contassem para a pessoa certa. A pessoa certa é quem? O Eterno. Ele pode mudar a situação, nós não. Né? Então, assim, precisamos aprender um pouco mais com a própria Bíblia. Agora eu vou sair desse módulo aqui mesmo, porque nós não vamos ver o resto agora, só semana que vem. E eu quero falar agora sobre o acampamento, a ordem do acampamento e o que ele representa na vida da gente. Bom, como nós vimos, né? Isso aqui é uma representação em 3D lá de Israel, de como que era o tabernáculo mesmo, né? Já tivemos algumas explicações em relação a ele, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Ele ficava no centro, tá? Do acampamento. Arão, Moisés e os sacerdotes, os 3 filhos de Arão. Aqui ficavam outros filhos de Levi. Então aqui eram todos os filhos de Levi em volta, que depois nós vamos ver agora na próxima representação, e as tribos divididas em 12 em volta do tabernáculo. Por que o tabernáculo era o centro do acampamento? Primeiro, para que todas as pessoas tivessem a mesma distância de Deus. Se você colocasse as tribos em fila, eles iam falar assim, porque fulano é mais importante do que eu, por isso que ele está ali na frente. Entendi. Então eles não eram em fila, eram em volta. Né? Os sacerdotes aqui no centro era para evitar que os pecadores chegassem muito próximo da área do Senhor e contaminassem essa área. Então eles moravam aqui e eles eram proibidos até de se misturarem com as outras pessoas, né? Com exceção de alguns que tinham serviços de funerais, levar as pessoas doentes, fazer as purificações, verificar os leprosos, verificar os doentes. Eles tinham até uma outra área fora do acampamento que depois que eles faziam esse serviço, eles ficavam lá por 7 dias. Aí você vai para Levítico, você vai para outra área que não é o objetivo hoje. Então era só para vocês entenderem como é que era o acampamento. Então, quando os romanos entenderam isso, a Igreja Católica entendeu isso, ela fez o quê? Toda a cidade, nós vamos começar fundando a igreja no centro. Para que todas as pessoas que vão morar em volta, né, tenham a mesma distância de Deus. Só que aí eles começaram a falar assim, mas os mais importantes moram mais perto. Não é? Entendi. Os mais importantes moram mais perto. E isso foi se perpetuando. Na época dos sacerdotes, como eles só podiam andar 1 quilômetro, né? Então, lá na época de Jerusalém, a vila dos sacerdotes era do lado do templo, praticamente, porque eles não podiam andar mais que 1 quilômetro. Então, eles tinham que andar no máximo 500 metros para ir e no máximo 500 metros para voltar. A maior parte do tempo deles, eles ficavam sentados, porque eles tinham que contar 1.200 passos por dia no sábado. Era a distância de um sábado. Era 1.200 passos.
né? E aí nós vamos para outra parte aqui que eu acabei de pular. Vamos voltar para cá. Não é para duplicar isso. Não era para duplicar, não. Vamos lá. Pronto. Aí o que acontece? Aqui nós vemos como que era, que as pessoas imaginam que era a representação do acampamento, né? Então nós temos aqui o altar do sacrifício, a bacia de lavagem de água, os pães, as lâmpadas, o altar do incenso, a arca da aliança, certo? O que vocês veem aqui em volta? Qual é a figura que vocês imaginam aí? Bom, eu penso que cada um desses aí representa as tribos, né? Sim, mas qual figura? Olhando assim, você fala o quê? Isso aí é o quê? Olhando desse sentido, tá? Daqui para cá. O que vocês imaginam isso aqui? Parece uma cruz, não parece? Sim. Mas não é uma cruz, né? Uma cruz, isso aqui tinha que ser mais comprido para cá, isso aqui tinha que ser mais comprido para cá, isso aqui tinha que ser mais comprido. Enfim, muitas pessoas falam, o tabernáculo representa a cruz que direciona a cruz. Não tem nada a ver. Isso não justifica. Até porque cruz era um símbolo maldito. Então Deus não ia fazer um símbolo maldito do próprio tabernáculo. Não sei te dar essa resposta não, Rabino. Não sabe da resposta. Alguém aí que está aí ouvindo sabe? Pelo jeito não, né? Então vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Certo. Moisés. Eu também não sei, não. Ó, Moisés, Arão e os sacerdotes, ok? Moraritas, coatitas, gersonitas. Quem são esses aqui? São os outros filhos de Levi, tá? São as outras da tribo de Levi, são aqueles sacerdotes que ficavam em volta, os mais perto do templo, do tabernáculo, tá? Moisés, Arão e os filhos de Arão ficavam aqui na frente, ok? Porque eles tinham que ter acesso mais rápido ao tabernáculo durante crises e tudo mais, para Deus falar com Moisés, enquanto Arão e os filhos dele cuidavam dos sacrifícios, né? O Paulo Bismarck está dizendo que parece um tribunal. Parece um tribunal, é quase igual, mas vamos lá. Depois vocês vão ver. Naftali e Issacar, Azer e Ruben, Zebulon e Simeão, Efraim e Gade, Dan e Manassés, Benjamim e Judá. O que parece isso aqui agora se você virar de frente, virar com isso aqui para cima? Um homem? Exatamente. Um homem com os braços para cima. Um homem adorando, deitado no chão se prostrando. Ah, sim, entendi. Então, no caso, tá vendo as costas dele, no caso. Exatamente, nós estamos vendo as costas. Agora, vamos lá. Preste atenção no detalhe. O altar de sacrifício é o que a gente chama daquilo que não vai prestar, né? É o que vai purificar, vai alimentar o quê? A nossa alma, certo? Então isso aqui poderia ser comparado ao nosso intestino. Aquilo que presta é absorvido, aquilo que não prestava era descartado, correto? Entendi. A bacia de água é comparada ao nosso rim, porque ela serve para quê? Purificação. O que faz purificar o nosso sangue, purificar o nosso organismo? O rim, certo? Aí nós temos o pão, que representa o nosso alimento físico, certo? Que é o nosso estômago, vamos dizer assim. Nós temos aqui o nosso alimento espiritual, que seria o candelabro, tá ok? Que é a luz do nosso saber, a luz do nosso conhecimento. Aqui nós temos o altar de incenso, que é aquilo que nós cheiramos, gostamos, aquilo que nós, vamos dizer assim, temos prazer. Porque você sente o cheiro de uma comida gostosa, você primeiro saboreia a comida por onde? Pela boca. Pelo cheiro. Ah, sim, perdão. Você sente o cheiro daquele frango assado, daquele churrasco gostoso, isso deve estar uma maravilha. Já começa a imaginar, né? Exato. Por quê? Porque você conhece o gosto. Então, o altar de incenso aqui para Deus, ele era exatamente isso. Eram as narinas de Deus. Entendeu? Era aqui. Então, nós estamos falando aqui de um sentido. Claro, a cabeça está aqui, mas na realidade
o símbolo é um homem adorando, mas o tabernáculo em si é a nossa parte interna, tá? Entendi. É o nosso organismo. Tirando por base que Rúben era o primogênito de Jacó, e Benjamim foi seu último filho, né, com Raquel, Sim. por que não Rúben na cabeça e sim Benjamim? Então vamos lá. Rúben perdeu a primogenitura porque dormiu com a esposa de Jacó. Sim, uma das concubinas. Uma das esposas, né? Era a esposa, de fato? Então ele perdeu a primogenitura. Entendi. Levi, e o próximo seria Simeão. Simeão nem tá aqui, tá vendo? Tá aqui embaixo. Ó. Simeão, junto com Levi, atacou a cidade. Fugiu o nome da cidade. Que eles mataram todo mundo lá. Sim, por causa da... Que estupraram a irmã deles. Exato. Então, ele foi lá e junto com Levi, ele matou todo mundo. Só que Levi tinha 12 anos quando acompanhou ele. Então, Levi foi punido a não ter terras na Terra Prometida. Simeão perdeu a primogenitura que deveria ter dado de Rúben, tá? Por ser violento. Perdeu a primogenitura. Levi perdeu a primogenitura por ter acompanhado Simeão, porém, foi obrigado, por ele ser inocente ainda, ele foi obrigado por Deus a pagar os pecados servindo as outras tribos, como sacerdote, para eles aprenderem o valor da vida. Então, eles iam trabalhar direto para Deus, por eles ter cometido um pecado na inocência. Então, por este motivo, os descendentes de Levi são os levitas hoje. Exatamente. E Judá foi o quarto filho, ele assumiu a primogenitura, por isso que a herança dele, eu coloquei aqui até uma seta aqui, né? A herança dele herdaria a todos. Se você for ver, quando as tribos de Judá, as tribos se separaram, ficou Judá e Benjamim. Se você for olhar lá em depois de Crônicas, segundo Crônicas lá para frente, você vai ver que quando as tribos se separaram, ficou as 10 tribos, mas Judá e Benjamim ficaram juntos. Porque Judá era a herança de Deus, a primogenitura, junto com uma parte dos levitas, que ficaram com Judá, e mais uma parte e a tribo de Benjamim. Porque Deus disse que não deixaria Judá sozinho, mas a tribo de Benjamim ajudaria Judá, porque Benjamim era a menor das tribos. Então, por isso que, na realidade, ela é um círculo, porque ela era pequenininha. Ela era a menor das tribos. Ela não era a cabeça, mas ela foi a coroa de Judá, para ajudar Judá a se manter no trono. Mas Judá era a primogenitura, por isso que o local de Judá ficou bem aqui, exatamente aonde é a primogenitura do homem, né? Aonde vem a primogenitura. E José, por ter sido governador do Egito, não entrou nessa... Ele não entrou, mas ficou aqui, ó, Manassés e Efraim, né? São os descendentes dele. Sim, que praticamente ficou com a tribo com as terras de Levi, né? Então Manassés e Efraim ficou herdando no tabernáculo, não ficou a tribo de José, mas sim Manassés e Efraim, que herdou as posses dele, de Levi, foi passada para Manassés e Efraim ficou com a porção. Yosef, em hebraico, quer dizer Deus acrescenta. E Deus acrescentou porção dobrada para José, devido a tudo que ele passou e tudo mais, né? Ter sido vendido pelos irmãos e tudo mais. Então foi também uma das coisas pelo qual Simeão perdeu a primogenitura, vendeu o irmão, né? Rúben traiu o pai com uma das esposas dele. Levi estava no combate lá junto com Simeão, e Judá, de Judá que veio a descendência de Yeshua, que ele veio da descendência de Davi, e Davi é da tribo de Judá, né? Então, você vê que literalmente é um homem adorando de costas aqui, e você vê todos os elementos. Eu ia falar da arca. A arca representaria o nosso coração, né? Porque se o nosso coração não tiver Deus, estamos perdidos. Eu pesquisei rápido aqui, a cidade que a gente estava falando chama Siquém. Siquém, isso, exatamente. A cidade de Siquém. Então, assim, vejam o quanto
a gente precisa ainda aprender para falar que nós conseguimos adorar a Deus. Não é simplesmente ter um local de adoração. Nós precisamos ser o verdadeiro adorador em volta do local de adoração. Entendi. Não, depois que o senhor mostrou todo o esquema e falou, ficou obviamente muito fácil de enxergar o homem prostrado, né? Mas antes de mostrar essa parte azul aí, eu nunca imaginaria que seria um homem. Pois é, né? Então, é que assim, se você for olhar o templo de Ezequiel, ele também tem esse mesmo formato. A visão do templo de Ezequiel é exatamente um homem adorando. Se você olhando de cima, ele é exatamente isso aqui. Então, era a reconstrução do tabernáculo da adoração do templo no templo de Ezequiel. Então, quando Ezequiel tem a visão, por isso que eu falo, mas essa visão aí, na realidade, era o tabernáculo, porque eu já liguei uma coisa na outra e fui pesquisar e realmente era, né? Então, se você for analisar exatamente como está aqui, e você vê Moisés, Arão e os sacerdotes, é o cinto, né? É a honra, é o que está em volta aqui, ó, do corpo, né? O pescoço, aqui a parte que guarda o homem é os sacerdotes mesmo, são o sacerdócio. Então ele protege o que vem no nosso coração, o que vem no nosso estômago, o que vem no nosso cheiro, tudo que a gente come, como a gente se purifica, os sacerdotes estão em volta, né? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes, né? Então, o tabernáculo em si, ele era, propriamente dito, um homem adorando mesmo, né? E não só um homem, mas uma nação, né? Um homem, como a gente diz aqui, se você for olhar isso aqui do jeito que está, não significa nada, né? Porque não está disposto da maneira correta. Agora, quando você vem e coloca as informações sobrepondo, né? E não é imaginação, não. Isso aqui é o real. É o real, que era como era montado o acampamento, né? Inclusive, você tem 3 tribos aqui, você tem as 3 tribos que formam essa área, você tem as 3 que formam aqui, né? E os moraritas, gersonitas, coatitas, Moisés, Arão e os filhos de Arão, que ficavam aqui. Mas esses aqui eram os tribos de Levi em volta, que juntava todas as partes das tribos. Toda vez que um exército desse, que era chamado aqui, se você for voltando, você tinha aqui, ó, o exército de Dan, ele tinha levitas que iam com eles. Você vê o exército de Efraim, eles tinham sacerdotes que iam com eles. Você tinha aqui o exército de Ruben, você tinha os sacerdotes que iam com eles. Então, toda vez que levantava o acampamento, esse exército aqui, ó, o exército de Judá, ia com os sacerdotes à frente. Depois que os sacerdotes iam levando a arca, depois se levantava esse, depois se levantava esse, depois se levantava esse. Então tinha uma ordem até para eles poderem marchar, que está em Números capítulo 2. Ó. Entendeu? Entendi. Então... Tudo tem um significado, né? Um porquê, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E aí, nós precisamos entender que uma outra coisa também, madeira, ela representa o nosso corpo, tá? Então, essa madeira de acácia, ela era para quê? Se ela fosse só madeira pura, ela teria apodrecido, correto? Sim. Mas a partir do momento que você reveste de ouro, o que acontece com a madeira? Ela eterniza. Exato. Ela já não perde mais seu valor. Ela eterniza. Ela não vai apodrecer nunca. Exatamente. Porque não entra oxigênio lá, não tem bicho para comer, não passa umidade, não passa nada, ela eterniza. Entendeu? Então, quando nós somos revestidos do ouro, que representa a realeza de Deus, né, nesse caso, assim como a prata e o bronze, que envolve todos os processos, se você for ver os materiais que Deus pediu para separar, a madeira, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, aí ele fala das especiarias, dos tecidos, cada um deles tem um significado dentro da nossa vida, né? Ele fala das especiarias para fazer o incenso, o azeite, o melhor azeite para poder pôr fogo lá, manter a lâmpada acesa, né?
tem todo um processo ali para ser feito todas as coisas. Então, isso é o que eu quero passar nessa paraxá para vocês. Nós precisamos, quando lermos a Bíblia, entendermos muito mais do que está se mostrando ali. Essa paraxá, ela é uma paraxá tremenda, né? Em termos de conhecimento, de sabedoria, em termos de você buscar de Deus uma direção, como que Deus quer que nós hajamos na vida. Então, essa paraxá, ela é muito mais, mas muito mais do que simplesmente a gente aprender e... é mais uma paraxá, entendeu? Eu não sei se para vocês que ouviram essa paraxá, muda alguma coisa na vida de vocês, mas quando eu entendi que o tabernáculo estava ligado diretamente a Cristo, né, e diretamente à nossa vida como homem, como pessoa, né, você tem vários revestimentos ali de realeza, de sacerdócio, de pureza, né, de redenção, que é o vermelho da pele de cordeiro tingida de vermelho, no carmesim. Até o animal foi escolhido para ser representado com vermelho carmesim. Não tem ovelha vermelha. Quer dizer, tem, mas não vermelho, né? É um vermelho mais... Não chega a ser... A gente fala que é vermelho, mas não é bem vermelho, né? Tá mais para um amarelo meio caramelo, escuro, enfim. Mas é, assim, algo que é tremendo para a gente aprender. E as pessoas, infelizmente, não costumam estar presentes para aprender, né? Então, assim, oportunidade tiveram, mas infelizmente não aproveitaram, né? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido algo, né? E tirado aí como processo para vocês, né? Eu achei sensacional essa questão da animação 3D, deu para conhecer bastante a estrutura por dentro, né? Principalmente para mim, no caso, que não fui lá ainda. E a questão da da construção, né? Eu achei tudo muito assim, tudo tem igual você falou, tudo tem um propósito. Deus faz tudo em cima de um propósito, nada é por acaso. Então, toda a questão de cortina, de escarlate, a pele do animal, as estacas de bronze, as bases de prata, né? Tudo é muito... Não, e o principal, o que é mais valoroso está mais escondido, né? Exatamente. Não está à mostra. Se você olhar de fora, um tabernáculo feio, né? Tem uma cortininha ali com uns detalhezinhos bordados na frente. Mas justamente por isso, né? Mas é escondido, né? As bases ali são de bronze, que dá para mostrar. Bronze não vale nada, naquela época não valia nada. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Que vocês... principalmente... Desculpa, não ouvi direito, Paulismar. Tá me ouvindo? Agora tá com ruído. Tá ouvindo agora? Agora tô. Perfeito. O que me chamou muita atenção, até peço desculpas pelas ausências, mas que remodelar basicamente toda a agenda. Mas o que me chamou a atenção nesse paraxá diz respeito basicamente a essa essência, né? Eu vou me dar o direito de usar a metáfora como essência. Porque quando você vê uma árvore, por exemplo, uma árvore ela tem toda a casca, tem toda a rebosidade, mas o que verdadeiramente importa está dentro dela, onde passa a seiva, onde passa os veios, onde está todo o material que precisa verdadeiramente ser talhado, né? Já fazendo uma referência. Correto. E acho que talhar isso, né, talhar essa essência, ela, fazendo uma outra metáfora, se me permite, diz respeito a um processo interno, algo que deve ser feito para si e não algo de forma expositória. Porque o que realmente importa, esse ouro, essa prata, esse revestimento diz respeito ao eterno, não diz respeito ao mundo. O mundo continuará sendo mundo, mas nós é que temos que nos moldar, nos lapidar, talhar para atender aos desígnios do Pai. É o que me chamou muita atenção nesse projeto. Correto, Cosmar, é isso mesmo. Nós devemos buscar sempre a essência, né? E você vê que
para eles criarem essas pranchas de madeira, eles tinham todo um esmero para fazer isso, né? Não era de qualquer jeito. E tinha que ser feito com carinho, com paciência, porque era, cara, sem brincadeira, era uma camadinha fina por uma camadinha fina, e vai colocando e vai colando com seiva, e vai juntando e pondo pedra para prensar. É muito parecido com o processo de criar o papiro, né? Se você for ver como que faz o papiro, dá uma pesquisada depois aí na internet, como é que se produz o papiro, até os dias de hoje. Mas pesquisa na antiguidade, o trabalho que dava. Eles pegavam uma folha que nasce no mato, né, assim, no brejo praticamente, eles iam lá, colhiam aquilo, aí iam colando uma fita, deixava pondo umas fitinhas assim, aí botava uma seivazinha só para dar, e uma pedra enorme para prensar aquilo. Depois que aquilo estava pronto, eles vinham com outra camada de outro jeito, trançando de outro jeito, e depois outra trança, até formar a espessura de um papiro mesmo. Então era um negócio trabalhoso, por isso que o papiro era caro, né? Até os dias de hoje, um papiro é caríssimo. Mas é isso que eu queria passar nessa paraxá para vocês. Eu queria também pedir um momento da gente orar pelas pessoas que estavam tão em necessidade, né? O filho da irmã Ângela lá, que os hackers invadiram a conta dele lá e levaram uma fortuna da conta dele. É claro que o banco vai repor, mas você sabe a dor de cabeça que isso dá para provar que não foi você que usou de má fé e tudo mais, né? Então vamos orar por eles, e não só por eles, mas por todos nós, né? Para que o Eterno continue mantendo quem está empregado, para quem continua mantendo, para abrir porta para quem está desempregado, e para que a gente possa, incluindo eu, né? Que assim, eu estou fazendo alguns trabalhos, mas eu estou desempregado, né? São trabalhos que a gente não está sendo remunerado de imediato, né? São trabalhos que é para recuperar o dinheiro que já era para ter sido recebido, vamos dizer assim. O cliente está enrolando para pagar já faz quase um ano. E toda vez tem um negocinho, a gente vai fazendo, mas já estou perdendo a paciência. Então vamos fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração aí por todos nós e vamos estar encerrando. Senhor, Pai amado e eterno, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor já vai fazer também, Pai, que nós cremos que já está feito. Nos céus as suas ordens já foram dadas, para que nós possamos, Senhor, manter os nossos trabalhos, abrir as portas para aqueles que estão desempregados, e também para que o Senhor venha a alentar o Ibrahim, Senhor, que teve essa conta aí fraudada, e que o Senhor venha fazer justiça, não só para ele, mas também para aqueles que fraudaram, e o banco que permitiu essa fraude também, né? Então, que o Senhor venha em todo o nosso momento estarmos juntos para que nós possamos abençoar a vida de cada um e de todos nós. Que o Eterno seja conosco nessa semana que se inicia, toma as nossas vidas, recebe a nossa alma nos céus, Pai. Se for da tua vontade, amanhã nos devolve. Se não, Senhor, consola aqueles que vão ficar. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa os nossos patrões, os nossos amigos, os nossos inimigos, e maiormente, Senhor, não nos deixe cair em pensamentos errados. Guarda-nos de tudo, somente seu nome seja eternamente louvado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Lembrem-se que eu estou disposto aí para conversar com qualquer um que quiser. Se vocês tiverem alguma outra dúvida que queiram falar, perguntar agora, podem perguntar, tá? Ainda tem tempo. Paulo Ismar, tem alguma dúvida? Por enquanto não, mas preciso me aprofundar um pouco mais nos estudos. Tá, ok. Então, mas eu gostaria de falar com o senhor posteriormente, talvez daqui a uns 5 minutos. Tá, ok. Pode me chamar no WhatsApp aí que a gente conversa. Perfeitamente, tá, fico agradecido. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Rabino, até quarta, tá? É quarta. Quarta-feira eu vou, apesar da nossa reunião normal, né, eu quero falar uns assuntos com o senhor também. Tá bom. Tá ok? Bom. Até mais. Ótima noite. Abraço. Shalom, shalom.